Fui convidado para tratar do tema sobre o Supremo Tribunal Federal, jurisdição constitucional e pactos internacionais de defesa de direitos. O que tenho a lhes dizer sobre esse tema leva em conta, antes de mais nada, o tripé sobre o qual se funda toda forma de prestação jurisdicional e especialmente a jurisdição constitucional. Sabemos todos nós que se um hermeneuta, um intérprete que ao aplicar a norma a interpreta como um mesmo ato, fosse um pesquisador que olhasse o objeto da sua pesquisa por meio de um microscópio, veria na lâmina um tripé formado pela ordem normativa, pela jurisprudência ou pelos precedentes e pela literatura jurídica ou pela doutrina, como costumamos designar. Esse tripé, ordem normativa, jurisprudência e doutrina, corresponde, na verdade, a tudo aquilo que nós, como juízes, precisamos fazer para demonstrar as razões pelas quais nós decidimos aquilo que efetivamente decidimos. Daí porque o inciso 9 do artigo 93 da Constituição estabelece como um dever constitucional o dever de motivação, o dever de fundamentação. Eis que a consciência do juiz não é o conjunto de seus valores pessoais. Portanto, ao falarmos desse primeiro pilar do tripé, que é a ordem normativa, nós estamos a falar da Constituição. E ao falar da Constituição, abre-se aqui uma janela dialógica com o tema que sugeri para tratar nesta noite. Porque em nossa Constituição, no parágrafo 2º do artigo 5º, dito está, e com todas as letras, que integra a ordem normativa brasileira os pactos e tratados internacionais aos quais o Brasil se comprometeu e que na forma do artigo 3º desse mesmo artigo 5º introjetou regularmente na ordem jurídica nacional. Portanto, quando um magistrado cita, como tenho me valido, os denominados protocolos de Yogyakarta, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, o Pacto de Direitos Civis e Políticos, nós não estamos a fazer um cimento retórico argumentativo. Nós estamos a fundamentar na ordem normativa constitucional interna e, ao mesmo tempo, chamar à colação essas normativas internacionais que, à luz da transterritorialidade, que é uma característica da ordem normativa contemporânea, restaram introduzidas no Brasil e as quais o Brasil se comprometeu a cumprir e, evidentemente, assim deve fazê-lo. Que esta dimensão da ordem normativa se abre para um tema que, em meu modo de ver, o Supremo Tribunal Federal tem um encontro marcado e que diz respeito à temática que me propus expor, como estou a fazer aos senhores, que é o chamado controle de convencionalidade, à luz dessa cláusula de abertura do parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição. Isso significa, diferentemente do que se tem entendido até o momento, eis que esse debate está aberto. Isso significa o controle de convencionalidade, que tornar-se-á num patamar que entendo mais elevado do que atualmente se admite para os tratados e convenções internacionais, que o Brasil, através da sua jurisdição constitucional e no controle difuso, portanto, isso significa por meio
de cada um dos magistrados em todas as comarcas desse país, ou na jurisdição concentrada do controle e constitucionalidade, por meio do Supremo Tribunal Federal, poderá apreciar uma norma interna à luz de uma normativa vinculante, de uma convenção ou de tratado internacional, e que, portanto, nesta medida, esse primeiro pilar da ordem normativa nos permite sustentar, como se denomina pela literatura jurídica, o caráter materialmente constitucional dos tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos aos quais o Brasil se vinculou. Refiro-me especialmente à Convenção Americana de Direitos Humanos, ao Pacto de Direitos Civis e Políticos e também à Convenção Interamericana contra todas as formas de discriminação e intolerância. Se nesse primeiro pilar do tripé temos então essa abertura normativa, o segundo pilar, ao lado da ordem normativa, como lhes mencionei, está a jurisprudência ou os precedentes. E como é que esta matéria da inserção dos tratados e convenções internacionais tem sido tratada pela jurisprudência? Vamos ao precedente mais importante sobre isso, que há no Supremo Tribunal Federal, que é o recurso extraordinário 466-343, que restou relator para o acórdão o ministro Gilmar Mendes e formou a corrente minoritária. O nosso eminente ministro decano, o ministro Celso de Mello, cujas ideias do ministro Celso de Mello são sintetizadas neste trecho que colho daquele julgamento para lhes dizer que com elas tenho integral concordância. Disse o ministro Celso: considerado o quadro normativo, disse ele, portanto, quando se apreciou nesse recurso extraordinário este tema, que é o tema da supralegalidade dos tratados e convenções internacionais. Considerado, disse o ministro Celso, esse quadro normativo em que preponderam declarações constitucionais e internacionais de direito, que o Supremo Tribunal Federal se defronta com um grande desafio, consistente em extrair dessas mesmas declarações internacionais e das proclamações constitucionais de direitos a sua máxima eficácia. Extrair a sua máxima eficácia, em ordem a tornar possível o acesso dos indivíduos e dos grupos sociais a sistemas institucionalizados de proteção aos direitos fundamentais da pessoa humana, sob a pena de a liberdade, a tolerância, o respeito à alteridade tornarem-se palavras vãs. Portanto, este precedente e estas palavras do ministro Celso evidenciam que não apenas no Brasil de hoje, todo intérprete que aplica, portanto, todo julgador, é antes de tudo e acima de tudo um juiz constitucional, mas também o é, simultaneamente, um julgador que tem o dever de examinar o contraste de toda e qualquer situação jurídica objetiva, ou de toda e qualquer norma da ordem jurídica interna, com tratados e convenções às quais, em termos constitucionais, o Brasil se obrigou. E vejam como isto representa também um diálogo interinstitucional entre os poderes, porque a internalização desses tratados e convenções internacionais se faz precisamente por meio do Poder Legislativo, portanto, por meio do Congresso Nacional, por expressa determinação também da Constituição. Logo, ao incidir, já aqui o parágrafo 3º desse mesmo artigo 5º, dizendo que cabe ao Congresso Nacional
esse poder de filtro entre a ordem normativa transterritorial e a vigência vinculante dessa ordem na territorialidade normativa brasileira, ao Poder Legislativo exercer esses poderes e assim fazê-lo, isso se projeta para o Judiciário, que não pode e nem deve realizar aqui uma tarefa que peque pela omissão cega desses dispositivos e dessas regras internacionais. Isso significa, tal como disse aqui o ministro Kukina, se essa atividade não se realizar, o Estado juiz, na sua omissão, pode gerar, doutor José Ricardo, pode gerar mesmo uma responsabilidade do Estado pela omissão